Qual é a primeira aqui? Opa, vamos começar pelo TOEFL. Tem uma live minha aqui, tem vários conteúdos, na verdade, falando das diferenças do TOEFL IBT e ITP. Eu vou tentar trazer para vocês aqui as informações que são mais importantes. Então, o TOEFL IBT, ele é um exame de proficiência amplamente reconhecido, utilizado no mundo inteiro. Qualquer programa que você for aplicar aí internacional para bolsa de estudo, mestrado, doutorado, pós-graduação, certamente vai aceitar o TOEFL. E ele avalia as 4 habilidades, o domínio das 4 habilidades de conhecimento de inglês. São 2 habilidades de recepção, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, e 2 habilidades de produção da língua inglesa. O que seria recepção e produção? Recepção são as formas que você tem de receber conteúdo em inglês. Como que a gente recebe conteúdo em inglês? Pela compreensão auditiva, por áudios, e pela leitura de textos. Então, eles vão avaliar essas 2 habilidades de compreensão, tanto a escuta, digamos assim, quanto a leitura. Mas eles vão avaliar também as habilidades de produção. O que são as habilidades de produção? São as formas que você tem de produzir conteúdo em inglês. Como que a gente produz conteúdo em inglês? Falando e escrevendo. Então, as 4 habilidades são avaliadas pelo TOEFL IBT. Listening, reading, speaking, writing. Escuta, leitura, fala e escrita. O TOEFL IBT, ele tem uma duração média de 2 horas, aí mais ou menos a prova, e ele custa atualmente por volta de R$ 1.678, R$ 1.700. O preço do TOEFL IBT pode variar um pouquinho de acordo com a localização. Então, mas é por volta de R$ 1.700 para vocês terem um preço médio. A pontuação que te classifica como B2 no TOEFL IBT é entre 72 e 94. Então, para vocês terem o objetivo em termos de nota, quanto de nota, digamos assim, você precisaria atingir no TOEFL IBT para ser classificado como B2. Então, a gente tem aqui entre 72 e 94. Então, esse é o primeiro tipo de TOEFL que a gente tem. Segundo tipo que a gente tem aqui é o TOEFL ITP. Qual que é a diferença? As 2 provas são da mesma família, por isso que os 2 chamam TOEFL, que é Test of English as a Foreign Language, teste de inglês como língua estrangeira. Qual é a diferença? O TOEFL ITP, ele não vai avaliar as habilidades de produção do inglês, ou seja, você não vai ter que falar e você não vai ter que escrever em inglês durante a sua prova. Eles vão cobrar as 2 habilidades de recepção, que é compreensão auditiva e leitura, e além disso, eles têm uma seção muito específica, que é a seção de estrutura e expressão escrita, que seria equivalente a uma seção de gramática do inglês na prova. Então, são 3 sessões, você não vai precisar falar inglês, não vai precisar escrever em inglês. É um teste que tem duração média também de 2 horas, 1 hora e 55 minutos. O valor é muito mais acessível. Atualmente, ele está R$ 692. Esse é um preço tabelado. Qualquer local que você for comprar o TOEFL IBT tem esse preço tabelado. Mas todos os meus alunos, e aí eu estou falando exclusivamente para alunos, tem 15% de desconto. Então, aqueles que forem alunos não vão pagar 692. Vocês conseguem aí até 15% de desconto. Para que você tenha uma noção de meta, quanto você precisa tirar no TOEFL ITP para ser classificado como B2,
qualquer nota a partir de 543 até 619. Então, entre uma pontuação entre 543 e 619 te classifica como nível B2, que é o nível exigido aí pelo ENARI. Sim? Até aqui tudo certo, pessoal? Me digam aí se tiverem dúvidas. Se vocês não enviarem dúvidas, eu vou entender que tá tudo bem e vou continuar aqui. Mas se tiverem dúvidas, podem mandar aí, me interrompam, por favor, não saiam daqui com dúvidas. Terceira prova, então, que eu vou falar aqui com vocês é o IELTS. IELTS também é uma prova reconhecida no mundo inteiro. Ontem mesmo conversei com um ex-aluno que já fez o TOEFL, foi aprovado, está na Universidade do Texas, fazendo um intercâmbio lá com tudo pago de 6 semanas, e ele já está começando a visar outras possibilidades, talvez ele faça o IELTS. Então, o IELTS, assim como o TOEFL IBT, ele vai avaliar as 4 habilidades. Então, você vai precisar falar em inglês, escrever em inglês durante a prova. Então, nós temos listening, reading, speaking, writing. O valor da prova, aproximadamente R$ 1.170, R$ 1.200. O valor do IELTS pode variar de acordo com a região, se é São Paulo, se é Rio, enfim. Então, isso pode variar um pouquinho, é sempre bom conferir esses valores, mas é por volta de R$ 1.200. E é um teste mais longo. É um teste que tem duração aí de mais ou menos 3 horas de prova. É um teste bem mais longo do que os outros que eu mostrei até agora, né? O TOEFL ITP e o TOEFL IBT. E aí, em relação à pontuação, para que você possa ser classificado como B2 no IELTS, você tem que ter um score mais ou menos ali de 5,5 a 6,5, 5,5, 6,5. É uma média. Então, mais ou menos 5,5, 6,5. Então, essa seria a pontuação equivalente ao nível B2 no IELTS. Aí a gente tem o Cambridge FCE. O Cambridge, ele tem uma pequena diferença com as outras provas. As outras provas, eu vou focar aqui no caso do TOEFL, TOEFL IBT, TOEFL ITP, elas não são provas que vão te reprovar. Elas vão só indicar qual é o seu nível de inglês. Então, você pode fazer o TOEFL e receber uma pontuação A2, B1, B2, C1. A prova de Cambridge, não. Existe uma prova de Cambridge específica para cada nível de inglês. Então, quando eles colocam Cambridge FCE, a gente está falando do Cambridge específico para nível B2. Então, você vai fazer aquela prova já sabendo que é uma prova de nível B2 e que pode te aprovar ou te reprovar dentro daquele nível. Então, essa é a diferença da prova de Cambridge com as outras provas. Ela é uma prova que vai aprovar ou reprovar. Habilidades exigidas, as 4 habilidades: recepção, produção. Vai ouvir em inglês, vai ler em inglês, mas também vai falar e vai escrever em inglês. É uma prova muito mais longa do que as outras, comparando aí também. É uma prova que tem duração média de 3 horas e 30 minutos. Eu, particularmente, eu já acho o TOEFL longo, né? Mais ou menos 2 horas. Imagina 3 horas e meia de prova. Eu acho uma prova muito longa. E aí, o valor aqui, eu coloquei 1.244 de acordo com esse centro aplicador aqui, mas também pode ter uma variação de preço de acordo com a região. Então, é por volta de 1.200, mas pode variar de acordo com a região, tá bom?
Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Como estamos aí? Se não tem dúvida, sinal que está entendendo tudo. Então, pelo menos deixa um like aí no vídeo ou se inscreve no canal para me ajudar, para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês. Estou aqui todas as terças e quinta, às 8 da manhã, bem cedinho com você, trazendo conteúdo de qualidade, muita informação importante. Então, já me ajuda aí. Deixa um like no vídeo, aproveitem, se inscreve no canal para você ser avisado sobre os novos conteúdos. Todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal, terça e quinta, live às 8, tá bom? A última prova, então, vamos falar aqui, é o Michigan English Test, ou MET. Também é um exame internacional que vai avaliar aí o seu conhecimento de inglês nas 4 habilidades: listening, reading, speaking and writing. É um teste que tem duração média de 2 horas e meia, 2 horas e 35 minutos. E eu não consegui, até o momento dessa live, encontrar informação sobre valores, mas também é por volta de 1.000 e alguma coisa. Não é menos do que isso, é mais, mas eu não consegui achar essa informação exata sobre o valor, por isso que eu deixei ali com uma interrogação para vocês, mas também é acima de 1.000, tá bom? O que a gente precisa considerar, então, no momento de escolher a prova? A gente pode escolher pelo valor. Então, eu quero uma prova mais barata. A prova mais barata que a gente tem aqui, vou mostrar para vocês, é o TOEFL ITP. Está na faixa de 692, sem os descontos. Tá? Então, quem é aluno e está se preparando para a residência, tem aí os 15% de descontos. Se a gente for olhar a duração, prova mais curta, mais rápida, digamos assim, uma prova mais curta, também ali TOEFL, ou ITP, ou o IBT, que tem essa duração de mais ou menos 2 horas. As outras provas são bem mais longas. Outro ponto que você pode avaliar antes de decidir qual prova fazer são as habilidades cobradas. Muitos de nós temos mais facilidades com uma habilidade do que com outra. Então, todas essas provas exigem leitura e compreensão auditiva. A diferença está na fala e na escrita. A única prova que não exige que você fale inglês nem escreva em inglês é o TOEFL ITP também. Então, a gente tem 3 pontos aqui para o TOEFL ITP. Mais barato, mais curta, é uma prova mais curta e não exige que você fale nem escreva em inglês. O nível não vai interferir na sua escolha, ou não deveria interferir, porque todas as provas exigem o mesmo nível, que é o B2. Então, vão exigir ali exatamente o nível B2. Então, o nível não vai fazer tanta diferença para vocês nesse sentido. Tem o caso do Farley, que foi um aluno que fez a prova para pontuar na residência. Ele foi convocado. Eu não sei exatamente qual foi a especialidade que ele escolheu, mas foi para residência médica. Foi no ano passado isso. Ele conseguiu pontuar ali, garantir a pontuação do componente curricular língua estrangeira, e ele foi convocado no edital. E ele falou, deixou muito claro assim, olha, se não fosse aqueles pontinhos ali a mais na análise curricular, certamente ele não teria sido classificado. Por quê? Mais uma vez, a análise curricular, ela tem caráter classificatório. Então, quem tem mais pontos fica na frente, quem tem menos pontos vai ficando para trás. Então, qualquer pontinho ali a mais, com certeza vai te ajudar a subir aí nessa classificação e sair na frente da sua concorrência.